Olha aqui nós novamente para mais uma classe da Escola Sabatina. E olha que lição, hein? Temos mais uma aqui, ainda temos mais uma. Você que não tem lição, não recebeu, esqueceu de pedir, vai no chat, pede, manda o endereço, que a gente com o maior carinho vai mandar a lição para você, tá? Não se esqueça não, hein? Essa lição tá imperdível. Cada dia ficando melhor. E a gente vai entrar em assuntos maravilhosos hoje, vamos entrar em assuntos maravilhosos na semana que vem, na outra semana. Vale a pena você conquistar o direito de ter, você já tem, né? Mas conquistar uma lição, para você acompanhar a gente, anotando. Se você não tem lição, sabe o que você faz também? Pega um caderninho, anota, sabe? Vê as coisas que você tem dúvida, sobre o juízo, sobre o Apocalipse. E a gente vai sempre tentar de uma forma bem mais fácil, né? Interpretar, dialogar a lição entre nós. É bom que você tenha, tá bom? Não esqueça disso não. Elton, hoje eu vou começar para você. Olha só meus convidados aqui. Vocês sabem que isso aqui são cadeira cativa, né? Volta e meia a gente muda um, muda outro, mas aqui tá, vamos dizer assim, eu posso dizer o pilar da nossa podcast, da Escola Sabatina. Tudo bem contigo, Elton? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos aqui, aos nossos amigos que nos assistem, aos que estão conosco aí. Deus abençoe muito, ao Joel, a você, Gerson, por esse momento tão feliz e oportuno de estudarmos a palavra de Deus. E olha, eu vou falar para vocês aqui, ó, esses dois aqui são cabra macho mesmo. Eles têm muita coisa para fazer na igreja, tem que estudar, tem que ler bastante, mas eles tiram o tempo da semana para estar contigo. Eles valem uma salva de palmas. Aí na tua casa pode bater palma para eles que eles valem, tá? Ô Elton, como é que tá o seu João, a dona Zaira? Estão bem, estão lá. Então, Jesus está cuidando deles lá. Amém, manda um abraço para eles. E eles assistem também, estão muito felizes. Então vai um beijão para vocês, ó. Beijão para vocês, tá? E gostam muito. Não é por causa do filho, não, é porque do... não, é que eles falam que o podcast da lição mais lindo do Brasil é aqui. Eu acho que é por causa dele, né? O que você acha, Joel? Por mim é que não é, né? Não, então tá. Então é por ele mesmo, porque eu também sou, como diz, bala perdida. Só pai e mãe pra... E como é que você tá, Joel? Bem, graças a Deus. Ótimo. Mais uma vez, esse momento, você comentando aí, que a gente tira um tempo para estar aqui, mas estar aqui é muito bom. A gente sai daqui renovado, sai daqui... E sai mesmo, né? Sai, a gente chega aqui, pode chegar cansado, como for, mas esse momento aqui dá ele reanima a gente. E é tão bom, né, quando a gente vê os nossos... Como é que é isso aqui, Kevin? Ouvinte não, como é que é o esquema? Quem acompanha, melhor, né, do que esse negócio de, eu não sei essas palavras de youtubers, essas coisas, não sei não. Quem nos acompanha sempre manda um recadinho pra gente, a gente, fala lá, tá muito bom, né? A gente não fica feliz por nós, mas de saber que a palavra de Deus está chegando a pessoas que a gente às vezes nem conhece. Tem uma pessoa que esse dia falou assim, olha, eu não perco uma lição de vocês, é a Juliana. Manda esposa do Amarildo. O Amarildo? O Amarildo e a Juliana. A Juliana sempre tá... Para os meninos também, um beijão para vocês, hein? E aqui também, olha, eu queria mandar um abraço muito forte para um amigo meu lá de São Paulo, que teve uns dias atrás aqui conosco na igreja, tá? O Evanildo, a Dilma, certo? Essa Dilma aqui é gente boa, tá, gente? Essa aqui é baixinha, mas gente boa. Pro Romanelli, pra Thelma, pro Theo. O tio tá aqui, um beijão pra você, tá? Bom ter você aí. E para todos os nossos amigos, você que tá aí, sinta-se abraçado. E você que não nos conhece pessoalmente, um dia a gente queria ver você aqui, tá? Abraçar você e dizer assim, cara, muito bom a gente estar junto, tá? Esse cara é tanto para homem como para mulher. Então, como é que eu vou dizer? Meninos, o mineiro tudo é menino, né? Meninos, é bom ter vocês aqui. Bom, algum recadinho? Vocês querem mandar algum abraço para alguém? Tá tudo em ordem? Mandar um abraço para minha irmã Rosana, que está lá com meus pais. A Rosana. Os amigos que eu passei também, que estão assistindo, que Deus abençoe muito vocês. E a família de vocês também. Amém, amém. Bem lembrada. Eu quero mandar para as minhas irmãs e minha mãe que estão em Poços de Caldas e para minha família aqui. Que bom. Você quer ganhar um abraço nosso? Vem aqui. Ou então você quer que a gente manda seu nome, que com o maior carinho a gente vai mandar um abração para ti, tá? E a gente vai dar pessoalmente onde você estiver um dia, tá bom? Joel,
Nós vamos orar agora. Você ora pra gente? Oremos. E você que está aí, por favor, na hora que o Joel estiver orando, coloque seu pedido na mão de Deus. Nós vamos estar aqui, eu, o Elton, o Kevin e o Joel orando. Nós vamos estar contigo aqui intercedendo por você, tá bom? Ora pra gente. Oremos. Grandioso Pai, mais uma semana de vida o Senhor nos concedeu, o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos deu os meios necessários para conseguirmos o nosso sustento, o nosso pão de cada dia. E nós estamos gratos a Ti, porque o Senhor também, além de nos guardar, guardou a nossa família, os nossos familiares também. Amém. De uma forma muito especial, temos a oportunidade de estarmos refletindo na lição da Escola Sabatina desse trimestre, uma mensagem muito importante, uma mensagem para os nossos dias, que vem nos instruindo, nos ensinando sobre os eventos que estão para acontecer, os que estão acontecendo, e também para nos mostrando que a cruz é o único meio pelo qual nós podemos alcançar a salvação. Obrigado. Precisamos que o Senhor cada dia nos fortaleça para andarmos de acordo com a Tua vontade. Amém. Abençoe, Senhor, nesse instante, cada um que está aqui presente. Abençoe cada um que está assistindo esse programa, aqueles que vão assistir em algum momento. Que as palavras que forem ditas aqui possam trazer esperança para cada uma dessas pessoas. Amém. Graças te damos por tudo, entregamos tudo em Tuas mãos, os nossos pedidos, anseios, os nossos projetos, aquilo que nós estamos planejando para a nossa vida, entregamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor possa tomar conta em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, lição 6, para você que tem a lição. Você que não tem, pode anotar aí, a hora do juízo. Olha só como começa o nosso versinho aqui. Veja que verso fantástico. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Romanos 13, verso 11, verso 12. Esse verso aqui é um verso que eu acho muito interessante, porque ele já começa dizendo assim: olha, vocês que creram hoje, a salvação está mais perto, ou seja, porque a volta de Jesus está mais perto do que lá na época de Adão e Eva, e bem mais perto. E diz ainda mais assim: vocês que conhecem o tempo. Ou seja, já vamos começar assim. Tem como a gente conhecer o tempo que nós estamos vivendo? Em termos de Bíblia, a volta de Jesus, etc. A Bíblia diz assim que onde não há profecia, o povo se corrompe. Diz também lá em Amós que o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando nós estamos estudando a Bíblia e as profecias bíblicas, a linha do tempo traçada por Deus, ela vai nos apontar o momento que nós estamos vivendo. Interessante, hein? Interessante. Elton, eu lembro assim, quando eu ia visitar Mike, quando nós namorávamos, né? Quando eu estava chegando assim perto de uma serra que era perto de Pouso Redondo. Pouso Redondo era... Tem Pouso Alto, Pouso Alegre, mas esse aí eu ainda não conhecia. Eu acho que os caras dormem assim meio Uhum. cobra, Pouso Redondo. Então, quando chegava em Pouso Redondo, o coração começava tuf, tuf. Aí já vinha Timbó, Taió, Agrolândia, Agronômica, vinha Rio do Sul, e eu sabia que depois era Londres. É isso que o Joel está falando? É isso. A Bíblia vai trazendo. Interessante que o tempo é muito importante, né? Jesus falou para nós lembrarmos de algumas coisas no passado, né? Uma das coisas que ele falou, né? Lá, como aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, lá na época de Noé, eles faziam, né? As coisas se repetem, né? A gente vê que as coisas do passado se repetem no presente. E vai se repetir no futuro também, né? E o tempo, a gente vê que a história, por isso que a interpretação que nós usamos, a igreja usa, a adventista usa a historicista, porque mostra o que está acontecendo no tempo, né? Então Paulo fala isso, né? Muito claro aqui.
Porque, e o mais interessante, né, Jorge? A gente tem que despertar do sono. Verdade. Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, fala que é uma igreja morna, né? Que lembra de sono, né? Quando você está numa aguinha morna, dá um soninho, né? Se está muito quente, você está muito frio também, você... Mas quando está morna, você fica lá, né, bem e tranquilo. É bom. Eu tive esses dias num lugar que tinha água morna. Era bom. Quando eles botavam, nós saía da água morna, tinha que ir para frio, porque morrer. Mas é que essa monidão espiritual... Essa aí não é boa não, né? Essa não. Essa não é boa. Então, esse estudo de Daniel, Apocalipse, vem nos trazer o quê? Uma energia, né? Um chacoalhão. Fala assim, opa, acorda que a coisa está chegando. Tá chegando. Falando sobre essa questão de tempo em profecias, é muito importante a gente saber um negócio. A gente vai tocar no assunto da lição aqui, mas a última profecia com cômputos de tempo, com contagem de tempo, é a de 2.300 tardes de manhã. E nós vamos ver ela hoje, né? Um pouquinho dela, né? Então é importante a gente saber que não existe não há mais nenhuma profecia com data exata marcada nos dias atuais. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente profetizando certas coisas, marcando datas para alguns eventos. Jesus vai vir em 27, no ano 28, 26. Então isso, hoje a gente não há, biblicamente, não há mais nenhuma profecia com uma data marcada. Essa de 2.300 tardes de manhã que a gente vai estudar foi a última. Isso, e começou há muito tempo atrás, né? Já vamos ver isso, né? Purificação do santuário. Ô Joel e Elton, vocês se virem aí agora. Eu vou fazer as perguntas, as dúvidas que eu tenho, eu vou botar tudo para vocês, hein? Se virem, eu sou um cara complicado, é muita dúvida e nenhuma certeza. Se você acabar comigo hoje, é bom que depois eu não volto mais, não, tá? Não, então eu vou devagarinho, então, porque senão eu vou deixar uma por vez. Quando a gente olha para Daniel 8, verso 14, tem a profecia que o Joel acabou de falar. Certo? Você quer ler alguém quer ler na Bíblia aí para mim? Porque eu tenho... Está aberto aqui. Está aberto? Tá. Lê para gente. Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Veja se eu estou entendendo errado ou mais ou menos. Me parece que quando Daniel teve essa visão, ele estava ali implorando para o anjo e para Deus que tinha uma outra profecia que era de Jeremias, né, dos 70 anos, que era dado para Babilônia e que o povo de Israel fazia parte dessa profecia, que ela estava acabando. Então, quer dizer, o povo estava no exílio, estava preso, estava escravo, e na profecia dizia que eles iam voltar, ia embora. Só que ele começa, né, oh Deus, legal, está chegando a época, já falta 2 anos, 3 anos, e de repente um anjo vem, Gabriel, e dá essa visão para ele. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Para um bom judeu, o judeu sabe que tarde e manhã é um dia. Porque eu vou lá para a Bíblia, em Gênesis, era tarde e manhã o primeiro dia, era tarde e manhã o segundo dia, ou seja, tarde e manhã é um dia. Ou seja, se são 2.300 tardes e manhãs, então estou falando de 2.300 dias. Ah, é isso? Legal. E esses 2.300 dias, quando é profecia, me parece que vai mais longe ainda, não vai? Vai mais longe. Eu acho interessante aí a gente buscar alguns detalhes nesse tarde de manhã por alguns motivos. Você sempre toca muito nesse assunto, que hoje o livro de Gênesis, principalmente os 3 primeiros capítulos, eles são desmerecidos. Dizem que aquilo ali é uma fantasia. Até o Papa fala que aquilo lá é coisa de criança, né? E a gente tem muita informação para compreensão bíblica a partir dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Aqui está uma tarde, manhã, primeiro dia. Tarde, a partir do pôr do sol, período escuro. Manhã, né, a parte clara, até o próximo pôr do sol. É aí que a gente tem a contagem de um dia. Isso. E aí, para quem pode estar nos ouvindo, nos assistindo, aí é o motivo pelo qual nós guardamos o sábado a partir do pôr do sol.
no calendário divino, no horário divino, não existia, né, um relógio, não existia ali um calendário, mas existia essa separação para a gente compreender o que é um dia. Então, nós guardamos o sábado a partir do pôr do sol, não é a partir das 6 horas, né? Isso, não é a partir da meia-noite, mas a partir do pôr do sol na sexta-feira até o pôr do sol do sábado, Tem época tarde, que o pôr do manhã. sol é mais cedo do que às 6, né? Sim, então é pôr do sol, é por isso. Essa época agora mesmo, o pôr do sol está dando por volta ali de 5h40. Mas, profeticamente, a contagem de 2.300 tardes e manhãs, quando nós vamos para Números, no capítulo 14, Ezequiel, no capítulo 4, nós vamos encontrar Deus dando profecias e aplicando um dia para um ano. Então, em profecias, o modo correto de se analisar 2.300 tardes e manhãs é aplicando o princípio chamado princípio dia-ano. Para cada dia, um ano. Então, seriam 2.300 anos a profecia. É ano demais, Elton. Muito, bastante. 2.300 anos. E me parece, eu não sei, aqui a gente, você me desculpa, porque como eu tenho muitas dúvidas, então às vezes eu vou misturar tudo, segunda, terça, quarta, quinta, mas depois nós vamos indo, né? Vamos deslanchar. O anjo explicou isso para ele no futuro, né? E o interessante é que a Bíblia fala quando começa, né? Começa essa contagem das 2.300 tardes e manhãs. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o santuário seria purificado. Não tinha um troço assim também na época do povo de Israel? Uma questão de purificação de santuário? Como é que era isso? Então, a gente vê os textos lá de Levíticos, né? Que uma vez por ano, assim, tinha o santuário em que o pecador ia lá todos os dias, né? Tinha o sacrifício de manhã, à tarde, quando pecava, levava o cordeiro, tinha todo aquele ritual, né? De sacrifício do sangue que restaurava o pecador, né? E uma vez por ano o santuário teria que ser o quê? Purificado, porque os pecados iam sendo simbolicamente acumulados lá no santuário. Vem cá, esse acumulado, me ajuda aí. Eu li uma vez isso, que o sacerdote, quando fazia o sacrifício pelo pecado do povo, ele pegava um pouquinho do sangue e entrava no lugar santo e aspergia na cortina. É isso então que é o pecador ia para a casa perdoado e o pecado dele ficava, no caso, dentro do santuário. Dentro do santuário. E aí uma vez por ano tinha que ser feito o quê? A purificação. A purificação do santuário. Aí o entrava no Santíssimo Sumo Sacerdote. Ele teria que ir lá e seria um intercessor do povo. E nessa época o povo tinha que estar em muita contrição, arrependimento, confessando os pecados. O pecado que não era confessado, o pecador era morto, né? Então era uma coisa muito séria, né? Então teria que ter essa purificação uma vez por ano. Interessante, Joel. Tudo no santuário eram simbolismos, né? Isso era uma forma de simbolizar a transferência do pecado para o santuário. Na lição passada nós estávamos falando sobre os registros celestiais. Isso, né? Isso. Quando nós confessamos o nosso pecado e entregamos a Deus, né, confessamos diante de Deus, diante de Cristo, simbolicamente esses pecados estão sendo transferidos para o santuário celestial. Peraí então, agora outra questão. O pecador, quando pecava, nós falamos com ele sobre o pecado quando era pelo povo, certo? Então era na parte da manhã, às 9 horas e às 3 horas da tarde, né? Quando o pecador pecava, ele tinha que trazer um cordeirinho, não tinha? Sim. O cordeirinho, ele mesmo confessava os pecados perante o sacerdote, no cordeirinho, e o próprio pecador imolava, cortava o pescoço da ovelhinha. Então, quando você fala de transferência, né? Seria esse simbolismo, quando o pecador ia, ou seja, quando eu peco e confesso, o meu pecado é jogado sobre Jesus, é isso? Sim, a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, simbolicamente, o pecador confessava o seu pecado com a mão sobre a cabeça do animal, né? Simbolicamente estava havendo uma transferência de pecado. E esse sangue, então, ele era um sangue simbolicamente
contaminado. Ele era aspergido no santuário, que ficava, por sua vez, contaminado. Isso diariamente, 2 vezes por dia, durante 1 ano. E aí chegava um período, né? Num período lá no 7º mês, se eu não me engano. Acho que é esse mesmo. Mês, o dia 10 do 7º mês. E nesse dia era chamado o dia da expiação, onde havia todo um ritual ali para o sumo sacerdote. Ele precisava também de se purificar, tudo simbólico. E ele entrava para ministrar no santuário nesse dia, para purificar o santuário. E aí, igual o Elton falou, havia ali todo um momento de solenidade. Esse dia, independentemente do dia que ele caísse, se fosse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele teria a santidade de um sábado. Ninguém trabalhava nesse dia, todas as pessoas se voltavam para Deus, todas as pessoas colocavam a sua vida ali em oração, examinando o coração, se arrependendo dos pecados, confessando a Deus. Havia muita contrição no momento em que o sacerdote estava ministrando ali dentro. Sabe que você me fez chamar a atenção? Segura as pontas aí e você continua. Eu lembro de Moisés falando para o povo, numa leitura que eu fiz, que dizia assim: purificai-vos, lavai vossas vestes, confessai os vossos pecados, porque amanhã... Ou seja, um dia antes, ele já fazia uma preparação. Já entrava ali num... né? Então, eu posso trazer que o juízo que a gente vem estudando na lição, olha só que interessante, o preparo é hoje para o evento que vai ser amanhã. Amanhã é interessante, né? O interessante é que enquanto o sacerdote estava dentro do santuário, intercedendo pelo povo, havia chance de perdão pelos pecados. Isso é o mais importante de tudo. São muitos detalhes, mas a gente precisa pegar o cerne. O cerne é o seguinte: enquanto o sacerdote estava ministrando dentro do santuário, havia a chance, havia a oportunidade de receber o perdão pelos pecados. Mas chegava um momento em que terminava a intercessão, terminava o juízo, terminava a purificação, e o sacerdote saía então do santuário para abençoar o povo. E aqueles que recebiam o perdão eram então o quê? Eles eram alcançados por essa bênção, vamos dizer assim. E eu lendo vários livros sobre essa questão do dia da purificação, diz que quando o sacerdote saía, porque ele tinha um sininho ali, então quando eles ouviam os passos do sacerdote já saindo e nada tinha acontecido assim de mal, é sinal que todo o sacrifício que eles fizeram no dia anterior, todo o que eles fizeram no dia da purificação tinha sido. Diz que quando eles viam o rosto do sacerdote havia festa. Sim, era tocado as trombetas, né? É interessante, né? Era um dia de festa. Ali, assim que terminava a intercessão, era festa por quê? Porque Deus havia aceitado o seu povo novamente, havia perdoado os pecados do seu povo, e o povo estava ali aceito diante de Deus. Isso é muito lindo, né? Muito. Quando a gente vai, Elton, e vê a questão do céu, como a Bíblia fala, Jesus Cristo, muitos, para você que está aí, muitos julgam a igreja adventista do 7º dia como seita, porque na nossa doutrina a gente tem a doutrina do juiz investigativo, com Jesus lá no céu como nosso juiz, certo? Da forma como a Bíblia interpreta, a gente interpreta. Então assim, olha que lindo o simbolismo que Jesus colocou, como você mesmo falou, tudo era sombra do que acontece onde? No céu. No céu. Interessante, né? Como a gente tem que aprender, como a gente tem que entender e ver que carece a muitos por aí ainda entender essa questão, porque quando a gente entender a solenidade do céu, nossa vida vai ter outro sentido. As palavras, ações, atitudes serão diferentes. A compreensão da obra no santuário terrestre, ela tem por objetivo nos preparar para o momento do qual nós estamos vivendo e fortalecer a nossa fé também. Amém. Quer falar alguma coisa? E todo esse simbolismo no Antigo Testamento é importantíssimo. Porque tem alguns que falam assim, o Antigo Testamento não serve mais, né? Se nós não entendermos o que acontecia lá no passado com o povo hebreu, nós não vamos entender as profecias de Daniel e de Apocalipse. A gente não vai entender qual que é o verdadeiro sentido de tudo, né? Então, assim, infelizmente tem alguns que dividem a Bíblia. Isso aqui não serve mais e vamos ver só o Novo Testamento. E não é tudo importante.
senão a gente não consegue entender. Então preste atenção, Elton, eu sei que você já conheces aí, Joel também, no que está escrito no Profetas e Reis, página 318, 319. Você que tem, presta atenção mais que nós, olha que interessante. O Elton falou que muitos são levados a pensar que o Velho Testamento não tem importância. Olha aqui que diz o texto. Satanás tem levado muita gente a crer que as partes proféticas do escrito de Daniel e João, que é o Apocalipse, não podem ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que uma bênção especial acompanhará o estudo desta profecia. Em Daniel 12:10 diz assim: os sábios entenderão. Foi dito com respeito às visões de Daniel que deviam ser abertas nos últimos dias. O que nós estamos fazendo aqui hoje é compreendendo as profecias nos últimos dias. Então eu posso já ir para segunda-feira, que é às 2.300 tardes e manhãs, que nós já falamos, né? Vamos agora ampliar um pouquinho, certo? E o tempo do fim. Ok, Joel? Ok, Elton? Podemos entrar nela? Podemos. Eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Você que tem a Bíblia, Daniel 8, versos 17, 19 e 20. Eu vou ler esses três versos, e nós vamos ver o que eles querem dizer. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse... Isso é o anjo Gabriel falando com Daniel. Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. E disse, agora o verso 19, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. E o verso 20, e a visão da tarde e manhã, visão qual? Tarde e manhã. Os 2.300 tardes. Aí nós estamos falando daquela visão que ele teve lá das 2.300 tardes e manhãs. Isso, a visão da tarde e manhã que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra, ou seja, fecha a visão, porque se refere a dias muito distantes. Joel, já que é para o tempo do fim, e nós cremos pela profecia que nós estamos vivendo um dos últimos dias da volta de Jesus, nós então podemos compreender essa profecia para nós? Aí que está, eu acho muito interessante, muito legal o livro de Daniel. A gente está fazendo aqui o estudo de Daniel aos domingos às 18 horas, então a gente tem que ler, pesquisar, e a gente encontra muita coisa interessante. O que eu descobri esses dias? Com o cânon bíblico sendo fechado, o livro de Daniel, ele quase que ele ficou de fora. Por quê? Muitos entendiam que... Até hoje existem alguns que entendem que Daniel foi escrito num período posterior, e quem escreveu narrou os eventos como se fosse escrito anteriormente, ou seja, é uma profecia que havia sido compreendida, mas depois, é como eu olhar uma história que já aconteceu e datar ela antes, para dizer que eu estava profetizando. Por que havia essa questão de não compreensão do livro de Daniel? Então, quando o cânon bíblico foi ser, fechado ali, o livro de Daniel quase que ficou de fora. Só não ficou porque nós vemos que a providência de Deus manteve o livro aqui. Agora, por quê? No livro de Daniel é dito que uma parte da profecia ela estava selada para o tempo do fim. Ou seja, o que é esse selo? É Deus não revelar, o Espírito Santo não direcionar pessoas à compreensão do que está escrito na Bíblia. Então, durante muito tempo, parte da profecia de Daniel, uma parte o anjo explica lá que vinha Babilônia, reinos, depois viria a Medopérsia, viria a Grécia, ele explica os reinos, mas tem uma parte que estava selada. Então, por mais que as pessoas quisessem compreender, ainda não havia chegado o momento. Quando o anjo falou assim, você vai fechar o livro, tá? E no futuro, muitos vão esquadrinhar esse livro, certo? E o saber a respeito desse livro vai se multiplicar, mas só lá no tempo do fim, não é para agora. E o interessante é que quando a gente pega, eu não sei se eu estou falando bobeira agora, vocês me corrijam, e que a compreensão de Daniel, ela sozinho compreende-se muita coisa, mas quando junta com o Apocalipse, como a lição está fazendo,
como parece que amplia o entendimento sobre Daniel e sobre o próprio livro de Apocalipse, né? O Espírito de Profecia diz assim, ó, que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação da profecia de Daniel. É interessante, né? Como abre a visão da gente. Elton, a gente viu que as 2.300 tardes e manhãs, elas tinham que ter, elas tinham uma data, assim, elas tinham que correr. Mas como é que ia saber quando que ia começar esse troço? Então, a gente vê aqui falando sobre a reconstrução de Jerusalém, né? E quando aconteceu isso? Porque a gente sabe que Jerusalém, Israel, foi dominada pelos babilônicos, e aí passaram os 70 anos, Babilônia caiu, e aí tem os editos para a reconstrução de Jerusalém, porque estava destruído, os babilônicos foram lá e destruíram completamente. E quando a gente vai lá em Esdras, capítulo 7, está vendo a importância do Antigo Testamento, lá tem o edito de Artaxerxes, que era um rei, né, de reconstruir, e tem a data, aí você vai na história, quando que Artaxerxes lá fez isso e tal, a data é 457 antes de Cristo ainda? Antes de Cristo. E aí se você pegar as 2.000, aí vem a matemática exata e vem o quê? A história, o que aconteceu. São duas coisas exatas, né? Ah, mas a matemática não tem jeito de errar, né? Tem que fazer a conta. E tem a história que ela foi preservada. Eles vão descobrindo tudo o que aconteceu e vai confirmando o que a Bíblia fala, né? Então, o bonito disso tudo é que Deus está revelando para nós isso. Não é uma história, alguém inventou, não. Acontece. E uma coisa interessante, né? As 2.300 tardes e manhãs, a primeira vez que a gente vai tentando entender, ela é um pouco complicada. Ó, então, se você achar às vezes complicado entender, não se preocupe. Meu pai a vida inteira pregou 2.300 tardes e manhãs. Meu tio Targino era exímio das 2.300 tardes e manhãs, mas eu fui entender isso depois de velho. Tá? Uma porque eu não tenho inteligência sua e nem a deles aqui, né? Mas se eu conhecesse eles, tinha entendido antes. Mas firma os pés, que você vai ver que ela é interessante. Joel, começou em 457, certo? Depois nós vamos ver estender. A questão das 2.300 tardes e manhãs, que eu tenho que ficar um pouquinho atento, é porque tem pessoas por aí que dizem o seguinte: nessas 2.300 tardes e manhãs é 1.150 dias. Eles contam só ou tarde ou só manhã. E tentam colocar um rei, um persa aqui, um Etíoco Epifânio, né? Sei lá, é o número do cara, era um monte de Etíoco, como sendo ele o cumprimento da profecia. Só que existe detalhes na profecia que ele é muito pequeno para elas, que vão muito além dele, não tem? Eu vou assim, vou no ponto, no coração do problema. Para quando que o anjo disse que era a profecia? Eu li 3 vezes aqui, que é para o tempo do fim. Tempo do fim. E aí, Antíoco Epifânio, ele viveu ali uns 2 séculos antes de Cristo. E continuou? E não era o tempo do fim lá. Então, pronto. Aí já começa já. Eu já não vou nem entrar nas questões, os detalhes, porque não era para o tempo dele. É para o tempo do fim. Agora, vamos lá. Essa era uma visão extremamente especial e importante. Por quê? O que aconteceu com Daniel depois dessa visão? Ele passa mal, né? Ele ficou enfermo alguns dias, a gente não sabe quantos dias, e aquela visão perturbou Daniel. E ele entrou em oração para receber a compreensão daquilo ali. Aí depois o anjo que vem para dar a compreensão dele fala assim, no princípio das suas orações, eu saí para te dar a explicação. Mas o que aconteceu? Um anjo, né? Ali a gente entende que o inimigo resistiu a esse anjo que iria trazer a explicação durante 21 dias. Então houve uma batalha espiritual muito grande ali, né? Que é invisível aos nossos olhos. E isso denota o quê? Que é uma profecia muito importante. Aí o Elton leu aqui para nós que o próprio anjo dando a explicação fala para Daniel assim, sabe e entende. Olha que interessante.
o livro de Daniel é para saber e entender. Sabe e entende. Jesus falou lá quando virdes o abominável da desoladora, de qual falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então o livro de Daniel, ele está... Muitos o esquadrinharão no futuro, né? E o saber se multiplicará. Então é um livro. A Bíblia quer que a gente compreenda o livro de Daniel. Aí dá lá o ponto de partida, sabe e entende. A partir do momento em que for dada a ordem para a restauração de Jerusalém. O ano 457 a.C. Aí o anjo fala que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Havia uma separação ali de 62 semanas, depois de 7 semanas, depois de mais uma semana, para dar 70. O que acontece nesse período, de forma bem resumida? 70 semanas elas estavam determinadas sobre o povo judeu. Era o tempo em que Deus estava determinando sobre o povo judeu, em que esse povo teria ainda ali o status, vamos dizer, de um povo escolhido. Um povo escolhido para transmitir... Como nação, né? Como nação, as vontades de Deus. Traduzindo em números, 70 semanas dariam 490 dias. Tá, vamos por parte. Eu já começo a me confundir aqui, Elton. Ajuda aí. 70 semanas. Cada semana é composta por? 7 dias. Então é 7 vezes? 70. Ah, tá. É 490. Anos. Ah, tá. Que em 490 dias, que em profecia, aplicando o princípio dia-ano, se transformaria em 490 anos. Então, do ano 457 ao ano 434, ao ano 34 depois de Cristo, esse tempo estava determinado ainda como misericórdia de Deus sobre a nação de Israel. Eu acho incrível, vocês me desculpam, assim, a tolice de alguns querer trazer um evento, uma profecia dessa para Etíoco Epifânio, pelo seguinte: eu não vou abrir não, porque a lição nossa vai discorrer lá no último, na parte, eu já estou com a formiga lá na parte de quinta-feira, que assim, como é uma profecia cheia de detalhes, e os detalhes, para que nós que somos historicistas, fica muito claro que é uma coisa que não tinha nada a ver com Etíoco Epifânio nem com a época de Daniel, Elton. Não bate de jeito nenhum, né? Qualquer pessoa sobre a orientação do Espírito Santo vai entender isso claramente. Agora, interessante que isso tudo foi revelado para quem? Para o povo de Deus. Mas por que o povo de Israel, que tinha tudo isso, não aceitou a Jesus quando ele veio? Tudo aqui, nesses 490 anos, os 7 anos, né? Os iniciais, né? Da profecia, falam do quê? Quando Jesus é batizado, ungido, e depois da sua morte. E a gente vê outras profecias no Antigo Testamento, Isaías 53, Miqueias 5:2, Zacarias, falando sobre quem? Batendo certinho com quem? Com Jesus. Mas como nós vimos na lição passada, em Apocalipse 5, falando o quê? Do leão, da tribo de Judá e do cordeiro. O que o povo de Israel sonhava na vida deles? O leão. Só o leão, né? Só o rei. Jesus viria como rei para libertá-los do jugo romano, para eles terem poder, ter fartura aqui nessa terra. E se esqueceram que antes de vir como leão da tribo de Judá, ele teria que vir como quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Jesus humilde, o Jesus se sacrificando, misturando com os pobres, com os pecadores. Eles não aceitaram. Por quê? Não estudaram a palavra de Deus sob a orientação do Espírito Santo. E quando Jesus veio, quantos estavam esperando a Jesus? Olha, graças a Deus que tinha aqueles dois no templo, né? Pois é. A profetisa e o Simeão, né? Senão... E agora hoje, para os nossos dias, quando a gente fala da volta de Jesus, que está profetizado em Daniel e Apocalipse, quantos estão aceitando? Alguns fazem piadinha, brincam, escarnecem do que está acontecendo. Falam, não, Jesus se vier aqui vai morrer de novo. Eu já escutei várias vezes isso, né? Ou tolice, né? Tolice, mas Jesus alertou como foi no passado. Também seria hoje, né? Se ficariam preocupados com casamento, com festas, com coisas, menos com as coisas de
de Deus. E isso aqui é um alerta para nós. Não é só para quem está lá fora no mundo, não. Para nós também que estamos na igreja. Precisamos estudar mais e orar mais. Ô Joel, eu sei que mais para frente na lição nós vamos entrar mais em detalhe. Mas sabe, eu sou curioso, certo? O Elton já dividiu alguma coisinha aqui. Você começou a falar das 70 semanas. Bom, eu sei que lá na... Vamos... Ai. Eu gosto demais dessa profecia. Joel, explica para mim e para os nossos poucos. Você tem uma linguagem muito mais simples, assim, que você é um caboclo muito entendido, sabe explicar melhor? Tá bom. Dá uma divisãozinha nessa profecia, só para o nosso povo entender. Vamos lá. Essa profecia é interessante que todos peguem a Bíblia. E se você está aí com uma Bíblia próxima a você, eu ou vou no pegar a smartphone, minha aqui também, Joel. Pera um pouquinho. Vamos abrir em Daniel 9, versículo 24, a partir do versículo 24. É interessante a gente ler na Bíblia, porque quando a gente aplica o princípio dia-ano, aí a profecia ela é como se a gente encaixasse as peças do quebra-cabeça. Não vou ficar procurando encaixar o Antíoco Epifânio lá, nem cabe, porque para mim não é para o tempo do fim, não é para lá, pronto, não dá. Mesmo, tá? Né? Agora a gente tem aqui, ó, no verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém... Que é o 457 que você falou? Sim, e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas... Ué? Aqui ele está fazendo divisões, tá? Divisou. 7 semanas ele está dividindo, as 70 semanas. 7 semanas com 62 semanas dá quanto? 69. 69. O que acontece nesse tempo aí? As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando a gente pega a história e pega a partir do momento que houve o decreto para restaurar a cidade de Jerusalém e o templo, quando a gente olha em Esdras e Neemias, nos livros lá, diz lá que como é que as pessoas trabalhavam na restauração do templo. Isso eu li no ano bíblico. Como é que era? A pá na mão e a espada na outra. Isso, com a mão eles estavam reedificando o templo e com a espada para se defender dos inimigos, porque foi muito difícil, houve muita resistência para que o Neemias povo... até dormia de roupa, né? Porque com medo de ter que sair para a guerra, né? Foram 3 decretos. O primeiro foi dado, o povo vinha, fazia um rebuliço ali, que ninguém queria que o templo fosse reedificado e nem Jerusalém construído. Aí outro decreto, aí veio um tanto de um pessoal lá, e aí o terceiro decreto... Foi o definitivo. Isso, mesmo assim, houve muito trabalho. Nesse período aconteceu. Só que aqui fala também que até o ungido, o príncipe, quem que era o ungido? O príncipe. Jesus vai. Então, durante essa... Aí depois aqui, ó, verso 26. Depois das 62 semanas e das 7 semanas... Que dá 69. Dá 69, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse povo era o Império Romano, tá? Sim, sim. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Agora o 27 é interessante, ó. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. 1 semana em profecia são 7 anos. 7 dias. Aí já fechou. Aí já 69 já foram. 7 Isso. E 62 já foram. Aí com mais uma dá 70. Isso, com mais uma das 70 semanas. Que são aí, 490 anos. Isso, que é 7 semanas. E esses 490 anos, eles estavam determinados sobre o povo judeu. Era um tempo de graça que Deus deu ao povo judeu como um povo escolhido. Então nós temos um momento de partida, 457 anos antes de Cristo. Isso. E nós precisamos fechar a conta em 490 anos. Isso. Então nessa última semana, o que ele faria? Primeira coisa, no início da semana, ele faria firme uma aliança com muitos por 1 semana. Mas o que acontecer na metade da semana? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O início dessa semana ele se dá no ano 27, com qual evento?
o batismo de Jesus. Nós estamos entrando na última semana que estava determinada sobre o povo judeu. Gente, isso é complexo, é muito detalhado, a gente está pegando por cima. Tá? É só vir aqui no sexta-feira, no domingo, 18 às 18 horas, e também assistir o pastor no domingo às 19h30. Vai ficar sempre melhor de entender. Mas essa última semana é a mais incrível. Tudo fecha, mas aqui é muito claro. No início dessa última semana acontece o batismo de Jesus. Aí vem o Espírito Santo e unge ele, é isso? Isso, ungido. Ele firmaria um compromisso durante uma semana, ou seja, 7 anos, ainda havia 7 anos de graça para o povo judeu. Só que no meio da semana, o ungido seria morto. O ministério de Jesus entre o batismo e sua morte, ele durou 3 anos e meio. Certinho. Certinho. Ou seja, metade de uma semana são 3 dias e meio. Mas em profecia, cada dia significa 1 ano. Isso. 3 anos e meio. E quando é que termina os 490 anos? Com mais 3 anos e meio adiante, que ele vai dar no apedrejamento de Estevão. O apedrejamento de Estevão, ele encerra esse período dos 490 anos que o anjo havia explicado a Daniel que estavam determinados sobre o povo judeu. A partir dali, o evangelho ele é retirado da mão dos judeus e é levado para os gentios, que chegou até nós hoje. Então, de 2.300 tardes e manhãs, nós vamos subtrair 490 anos. E vão restar 1.810 espera um pouquinho. Tá bom. Esse vai apressar demais. Nossa, mãe. O Elton fica cutucando ele e eu aqui. Calma. Veja só então, vamos lá. Só pra gente ver. Uma das coisas que os críticos da Bíblia não conseguem com o livro de Daniel é essa questão de falar que ele foi escrito pós-evento. Por quê? Porque a profecia das 2.300 tardes e manhãs, como o Joel acabou de explicar aqui, o Elton já havia falado um pouquinho sobre ela, coloca certinho a unção de Cristo, a morte de Cristo e o término do povo de Deus como povo escolhido. E isso bem na frente, 600 anos depois de Daniel. Isso acaba com a charada, acaba com eles, entendeu? Agora, uma coisa interessante, quando eu fico vendo a profecia e você explicando, né? O povo, quando fala assim, é a questão que os líderes, né? E o povo, na morte, na crucifixão de Cristo, dizia, caia sobre nós o sangue desse. É sobre nós que é para cair. Ou seja, a partir dali, eles não queriam o sangue de Cristo como salvação, mas queria se eliminar, ou seja, a distância de Cristo deles, né? Sabe o que eu acho interessante? A misericórdia de Deus é tão grande que a morte de Jesus na cruz não determinou ainda o fim da nação dos judeus como povo escolhido. Ainda houve mais 3 anos e meio de graça para que eles pudessem enxergar e se arrepender, mas não enxergaram. Elton, ele falou uma coisa aqui, que no ano 34 houve a morte de Estevão. Certo? A morte de Estevão, tinha algum cara lá, não tinha um curiosinho lá? Ah, tinha. Eu gostei Tinham lá olhando, né, falando... Segurando roupa, falando, isso mesmo, tal, joga pedra mesmo, era... Quem que era esse curiosinho? Era Paulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. E que Jesus falou para ele, quando chamou ele, que ele ia ser pregador para quem? Para os gentios. Então eu costumo sempre, quando eu falo das 2.300 tardes e manhãs, para provar que ali era o final, que dali, Deus tirou o principal pregador dos gentios. Exato. Interessante, né? Detalhe interessante esse. E isso é maravilhoso, né? Porque que pregador que foi, né? Os escritos de Paulo, depois Paulo, Ainda né? bem que ele não está vindo para ver nossos podcasts, né? Nossa, eles falaram que o negócio, mas está certo, será? Brincadeira, né? Ele ia ficar feliz com nós. Continua. Não, e o tanto que ele perseguiu a Cristo. Porque Jesus fala, se você me persegue, né? Ele se tornou uma pessoa que se tornou um grande pregador de Cristo Jesus, né? Sofreu muito por Cristo, porque ele tinha que... Mas ele deu palavras de esperança, de ânimo para nós, que nesse mundo nós passamos dificuldades, mas igual Paulo passou, só Jesus, né? Jesus sempre foi. Então você que está aí, olha, às vezes você se olha no espelho é um problema, né? Você olha no espelho e fala assim, Deus, o que eu tenho para te oferecer?
Olha até onde eu já fui, olha o que eu já fiz. Duvido que você perseguiu, mandou matar gente, certo? Duvido. Então, imagina, se Deus fez com um homem que nem Paulo, um perseguidor, passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. Imagina o que ele pode fazer por você, usar você na causa dele, na obra dele. Imagina você daqui uns dias aqui no nosso lugar fazendo um podcast, explicando para os seus amigos, para a sua família, o que Deus tem capacidade para fazer. Joel, vamos lá. Eu fiquei doidinho agora. Começou em 457, terminou no ano 34. Esse recorte da profecia. Aí você diz que ficou faltando 800 e... A gente tem que subtrair, então, de 2.300 anos, 490. Eu não acredito no Senão. Então Deixa vai lá. eu pegar aqui. 2.300 dias menos... 400 quantos? 490. Não é que você está certo? 1810. 1810. Então é 1810? Então vamos pegar a data. Isso. Vamos lá. Eu tô aqui, ó. Não vem falar coisa aqui que eu tô Daniel 8,14. Matemática exata, não é, Elton? Exato. Mostra aqui pra eles aqui, que eu tô fazendo conta aqui. Mostra essa na câmera deles aqui. Olha aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Cadê a câmera dele que eu quero mostrar? Ó, aqui, ó. Aí. Eu lá fazendo conta aqui, ó. Se ele falar errado, eu mostro pra vocês. Vamos lá. Você leu várias vezes aí que a profecia era para o tempo do fim. Aí o anjo falou assim, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Isso. A partir daquela contagem, nós chegamos ao ano 34. Isso. E aí sobraram 1.810 anos. Agora soma aí nesses 1.810 mais 34. Ô, louco! 1844. 1844. Então, pela profecia, pelo e que já o é anjo... 1844 da nossa época. Da nossa época. Porque 34 já era da nossa época. Agora, pelo que o anjo estava falando para Daniel, a partir de 1844, então, o santuário estaria sendo purificado. Aí a gente vai entrar, não temos tempo para hoje, eu espero que a próxima lição fale sobre isso. A gente vai entrar numa data muito interessante. Só lembrando que o tempo do fim, ele não se inicia em 1844, ele se inicia um pouco antes também disso. É profético, estudando tudo, a gente vai compreender, a gente vai... Sabe de uma coisa? Eu vou deixar a curiosidade no ar. Deixa. Eu quero ver que o pessoal vai estar doidinho para entender isso aí depois. E eu vou falar para ti, é uma delícia quando você começa a entrar nessas profecias de tempo na Bíblia, aí vai juntar daqui a pouquinho nesse tempo Apocalipse junto, vai ficar muito bom demais. Você não pode nem pensar em perder, é um crime pensar em perder. Como é que é o esquema? É um crime mesmo, Elton? Pensar em perder, nós vamos se alguém perder, nós vamos ir pegar você depois, hein? Então tem que assistir a gente direitinho. Tá certo? Então vamos lá. O Messias morto. Nós já falamos na profecia que a profecia ia chegar numa época em que o Messias seria o quê? Tirado. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? Porque o Elton, você falou a mesma coisa, certo? Você já falou um pouquinho sobre isso. Na profecia falava que o ungido seria tirado e faria cessar o sacrifício. E como é que pode, né? Os líderes que estudavam, os rabinos que eram inteligentes nas profecias, os doutores que eram inteligentes na profecia, como é que eles não conseguiam ver isso que a gente consegue ver tão claramente hoje? Tá certo? É mais difícil ver no momento da profecia, certo? Ver depois é um pouco mais fácil. Mas já dizia isso. Pois é. A gente vê assim que o inimigo sempre quer tirar você o foco principal. E lá naquela época ele conseguiu fazer isso, né? Então, assim, não adianta eu falar assim, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia e faço boas coisas, mas se eu não me entregar realmente a Jesus, eu vou me corromper. O inimigo vai me fazer distanciar dele. Infelizmente, eles estavam distantes da palavra de Deus, para começar. Sim, sim. Porque eles não tinham é possível. Ela na mão, mas... Não. Eles trocaram a palavra de Deus por tradições que eles tinham, por até misticismo mesmo eles tinham. Eles tinham diferença de doutrina entre eles. Uns criam em anjos, outros não criam. Era uma confusão. Eles, infelizmente, se afastaram da verdade, da palavra de Deus e da comunhão com
com Deus. Perigoso, eu acho, né? Eu acho, é muito perigoso. Então, assim, a gente vê que o inimigo trabalha assim. E hoje ele age da mesma forma. Ele não quer que você leia a palavra de Deus, ele não quer que você ore, ele quer que você fale assim, fulano de tal, o líder lá da minha igreja falou que é isso. E não quer que você pesquise. E aí você começa a ser do quê? Enganado. E eles foram enganados, infelizmente. E agora, esse tempo do fim, a gente sabe que ele está o quê? Muito irado, como o Apocalipse diz. Você já estava na época de Jesus. Pois é. Imagina agora que nós estamos perto dele ser morto, porque Satanás vai ser exterminado. Pode falar, Joel. O Desejado de Todas as Nações diz que o erro dos judeus foi fazer das Escrituras, fazer com as Escrituras uma leitura seletiva. Os textos que falavam sobre o Messias glorioso, eles tomavam para si. E os textos que falavam de um Messias sofredor, eles eliminavam. E isso acontece hoje. Quantas pessoas abrem a Bíblia e querem adaptar a Bíblia para a sua vida? Elas não adaptam a vida na Bíblia. Não, e tal da releitura da Bíblia. E a gente está... Quando a gente vai... Até eu sei que não não tem cabelo, já está coçando a cabeça. Imagina nós. Quando a gente vai olhar no YouTube o que está surgindo de apóstolos no momento, de pessoas se dizendo usadas por Deus e pregando assim absurdos. O maior absurdo não é ver o que está sendo pregado. O maior absurdo é ver o número de pessoas que estão seguindo, para mim, entendeu? Sim, isso. Porque estão fazendo leituras seletivas. Estão fazendo... No ditado popular, eles estão fazendo da Bíblia de gato e sapato. Minha mãe falava isso aí quando uma pessoa queria fazer o que quisesse. Esse aí me fez gato e sapato. Ou seja, fez o que quis. Né? Isso é o que está acontecendo com a palavra de Deus hoje. Mas vamos lembrar, haverá um dia o quê? O juízo. Ou estão fazendo também o que interessa para cada um. Cada um conveniência. É o que os judeus fizeram. Nós queremos o rei. Nós não queremos o cordeiro sofredor morrendo numa cruz, nunca. Não queremos isso. Ou seja, querem fazer de Jesus a vontade deles. Hoje isso acontece. Não, eu quero um Jesus que me faça o que eu quero. E não é assim. A gente tem que submeter, fazer a vontade de Deus. A profecia não era para ser assim tão difícil de compreender. Porque quando o Elton citou vários versículos bíblicos, estava profetizado onde ele nasceria, Belém. Que forma ele nasceria? De uma virgem. Como ele entraria em Jerusalém? Num jumentinho. Daniel profetizou o tempo do seu nascimento. Então estava assim, tudo... Salmo falava como que ia fazer com as vestes. Sim, até a morte, o modo como ele iria morrer. Então, qualquer um que estivesse estudando sob a orientação do Espírito Santo, e aí a gente tem que entender a diferença, o seguinte, né? Essa é a diferença. Muitas pessoas entenderam também. Muitas pessoas compreenderam. Tanto que quando Pedro faz aquele discurso, 5.000 pessoas falam, eu quero esse Jesus. Agora, pode falar uma coisa para vocês interessante, nós falamos de... Eu cheguei num restaurante e fui almoçar, né? Fui almoçar. E eu achei engraçado, assim, um restaurante que você vê assim, mais caminhoneiro. Eu tenho um lugar assim que muito caminhoneiro, eu gosto, assim, porque tem umas coisas diferentes, assim. Eu sentei para comer. E aí tava tocando a música evangélica. Falei, nossa, tocando música gospel num restaurante, assim, com esse perfil de pessoa diferente, porque normalmente é música sertaneja, esses caras assim, né? Aí de repente já virou a música. Eu falei, opa, essa já não é certeza. Eu achei que é uma rádio comum tocando. Aí eu falo de Jesus e Deus no meio da música. Aí, deixa eu ver que troço é esse. Aí eu olho assim, uns cabeludão, todo tatuado, de bermuda, com guitarra, bateria, não tem nada contra esse instrumento. E assim, bastante com a cabeça, e Jesus. É o que nós estamos falando. Quando a gente estuda a Bíblia, sem a instrução do Espírito Santo, a gente acha que só o fato de falar o nome de Jesus, nós já estamos no caminho certo. E Jesus disse, né? Vocês falam, mas eu não vos conheço. Temos que cuidar, a palavra de Deus tem que ser nosso guia, né? Desculpa eu abrir esse parênteses aqui só para completar para os dias de hoje. Joel, você falou uma coisa muito interessante, você que está em casa, se tiver dúvida, a questão do ungido. Eu achei interessante que eu fui anotando aqui, ó, Mateus 3, né? 15 e 16 fala, né? Do batismo de Jesus. Uma coisa interessante que faria cessar o sacrifício, diz que uma mão, né? Pega o véu do templo e rasga de cima embaixo. A gente teve muita manifestação sobrenatural
desde o batismo até a morte de Jesus. Por exemplo, no batismo de Jesus ouviu-se uma voz do céu dizendo o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E havia uma multidão de pessoas ali. E as pessoas ouviram. Isso deveria ter chamado a atenção das pessoas. Eu gosto de eu li um livro e lá não lembro quem cita isso, mas chama o maravilhoso... um livro do Amin Rodor. Amin Rodor? Acho que é o Maravilhoso Jesus Cristo, um negócio assim. Eu sei, eu tenho esse livro em casa. Eu tenho lá, só que eu sou ruim com o nome. Incomparável Jesus, né? Eu tenho ele, eu sou ruim com gravar nome de livro. Título é complicado. Lá ele diz assim, ó, que no nascimento de Cristo houve luz à meia-noite. E na morte de Cristo houve trevas ao meio-dia. Isso, bem lembrado. Terremotos. Na transfiguração de Jesus, apesar de terem poucas pessoas presentes, mas ouviu-se novamente uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Na morte de Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo. Na profecia de Daniel diz que um dos objetivos do ungido era dar fim ao sacrifício. Todo aquele sistema sacrificial ele seria, né, encerrado com a morte de Jesus, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok. Deu pra gente entender bem, não deu? Muito obrigado vocês dois pela explicação, porque eu tava... Falei, nossa, será que nós vamos entender? Entendi. Mas não acabou isso ainda não. Elton, eu deixo pro você ou vai pro Joel? Pro Elton. Tô falando demais. Eu vou tomar água agora, molhar a boca. A minha válvula de escape é essa água aqui. Quando eu não quero falar, eu pego Kevin, água. pega o copo dele. 1844. O Joel me falou que o final das 2.300 tardes e manhãs, e realmente na conta que eu fiz aqui, dá 1844. O que isso quer dizer? O que aconteceu em 1844? Então, a gente vê assim, que Jesus, quando ele sobe aos céus, ele vai para onde? Ele vai ser o nosso intercessor lá no santuário, no lugar santo, como era no passado. O sacerdote todos os dias estava lá intercedendo no lugar santo. E ainda uma vez por ano o sumo sacerdote fazia o quê? Entrava no lugar santíssimo, onde estava lá a arca, as tábuas da lei. Era o lugar santíssimo, onde ele ia fazer o quê? Purificação do santuário. Eu posso dizer então que quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, ele escutava o juízo de Deus. Nação está salva, eu perdoo o pecado deles, pode lá avisar eles. Era isso? Isso mesmo. Então era ali, o que nós fazemos hoje quando nós pecamos? Nós não matamos um cordeiro e derramamos o sangue, porque Jesus já morreu na cruz, isso não serve mais, isso foi lá no passado, antes de Jesus morrer. Hoje nós temos quem lá intercedendo por nós? Jesus. Ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo desde quando ele subiu ao quê? Aos céus. E agora ele está fazendo uma outra obra, que é o quê? A purificação do... Começou o juízo que está lá, que nós vamos ver depois, Apocalipse, o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ele está fazendo uma obra ele é intercessor, mas também está fazendo uma obra... Ele aumentou a função dele quando ele entra no lugar santíssimo. Temos um advogado, mas também temos quem lá? Isso. Temos um juiz lá, né? Que está fazendo o quê? A purificação do santuário. Então, assim, é uma coisa que é muito ampla, muito bonito tudo isso. Precisa ter um estudo mais aprofundado. Mas é o quê? Jesus entrou do lugar santo para o lugar santíssimo em 1844, para a purificação do santuário. Eu só acredito em você porque está na Bíblia. Certo? Olha o que Paulo falou. A gente crê que Hebreus é escrito por Paulo, né? Ó, abre a sua Bíblia você em casa, Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Hebreus 8, verso 1 e verso 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não? O homem. Ou seja, Cristo então adentrou num santuário no céu, certo? Para interceder por nós. Ou seja, o santuário da terra, como o Joel tinha falado na lição passada, era símbolo do santuário no céu. A gente chama isso de sombra, né?
sombra, o tipo e o antítipo. Esse negócio aí já é mais complicado. Por isso que é importante. Tipo e antitipo. Por isso que é importante entender o que acontecia no santuário terrestre. Então a gente vê a doutrina do santuário, poucas igrejas, eu acho que não sei quantas igrejas falam, mas a Igreja Adventista fala muito sobre isso, porque é muito importante. Lá no passado, o que acontecia era uma sombra do que iria acontecer com Jesus intercedendo por nós no Santo e depois também no Santíssimo, começando um juízo. A doutrina do santuário é a mensagem, ela está relacionada com a mensagem do terceiro anjo. Porque até o início da mensagem do terceiro anjo não havia compreensão sobre a doutrina do santuário. Nós temos 3 anjos aí, né? Até está na capa da lição. Isso. Cada um tem uma mensagem que... Está aqui também, né? Olha lá, aos 3 anjos. Isso. Uma mensagem ela vai se ligando à outra, né? Para formar um todo. E a terceira mensagem já está ligada à compreensão das 2.300 tardes de manhã do santuário. Mas como é agora, bom, né? Eu queria só tirar uma dúvida, só explicar aqui um bom, negócio que muita... Não pergunta não, pode explicar. Esse negócio, quando eu me deparei com essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, era 457 anos antes de Cristo e até 34 depois de Cristo. Mas na profecia, Jesus foi batizado no ano 27 e morreu no ano 30. Mas Jesus não morreu com 33 anos? E agora? Como é que a gente resolveu esse cálculo? Vai lá. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem dúvida mesmo. Só que a gente tem que entender o seguinte. Não havia nenhuma contagem de anos antes de Cristo e depois de Cristo quando a profecia foi dada. Quem colocou 457 antes de Cristo e até 34 depois de Cristo fomos nós usando o calendário que veio a partir do ano 600 aí, certo? Vamos imaginar aqui, ó. Só pegar aqui, ó. Deus ele está além do tempo, sabe? E nós não tínhamos contagem de tempo. Isso aqui são 2.300 tardes de manhã, tá vendo aqui, ó? Nós pegamos um ponto, que é o ano em que Cristo nasceu, para contar. E aí nós temos 457 anos antes de Cristo, finalizando com 34 depois de Cristo, certo? Só que nessa contagem, Jesus ele morreu no ano 30, então. Foi batizado. Só que Jesus foi batizado com 30 anos e morreu com 33. A pessoa que criou esse calendário que nós temos até hoje, ela aproximou uma data do nascimento de Cristo, mas depois que, com outros estudos, essa data ela teve um erro, certo? Não foi. Jesus nasceu antes de Cristo, sabia? Sim, sim. Ele não nasce nessa data exata. Porque também não tem tempo ano zero, né? Não existe ano zero. Já pula de 1 para o ano 1. Agora não tem problema nenhum. Deus determinou 2.300 tardes de manhã. Se Jesus atrasou um pouquinho aqui nesse calendário criado, a gente teria aqui 459, 460, ano 36, ano 40, não importa. Os 2.300 tardes de manhãs... Tem início e fim. Início e fim. Ela é completa, ela pode se mover dentro desse calendário que ela não vai diminuir ou aumentar o tempo dela. E a profecia continua sendo... Esse erro de, Jesus nasceu no ano 30, morreu no ano 30 ou no 33, nasceu... Isso não tem problema. Isso é um problema criado porque quem inventou o calendário. O importante é que começou em 457 o pacote completo e terminou em 1844. Não tem problema. Ele é 2.300 tardes e manhãs. Então tá não bom. Tem problema. Elton, nós chegamos ao final desse estudo. Estudo maravilhoso. Maravilhoso. E o bom é que cada dia vai crescendo mais. Nós vamos aprofundar cada vez mais no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Amém. Qual é o recado que você quer deixar, suas considerações para os nossos amigos? Depois desse estudo maravilhoso, a gente vê tudo se cumprindo fielmente, né? E a certeza que nós temos lá Jesus intercedendo por nós, né? E ele começou uma obra de juízo, é a obra final. O que tinha que acontecer lá no passado com o povo hebreu no dia da expiação, no dia da purificação? Eles tinham que confessar os pecados, tinham que se arrepender, estar em contrição. Hoje nós precisamos disso. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. A gente precisa estar pedindo ao Espírito Santo para mudar o nosso coração, e ele tem poder para isso, para tirar o pecado, limpar nosso coração, nossas mãos, fazer coisas boas e ter a certeza que Jesus
vai estar lá intercedendo por nós e vai nos dar a vitória. Amém. Porque Ele está voltando, falta pouco tempo e nós não podemos ficar dormindo não, precisamos despertar. Amém, Elton, amém, amém. Joel, e você? Na semana passada, quando nós iniciamos o primeiro tema sobre Daniel, a gente estava fazendo justamente uma introdução ao livro de Daniel. Ele é um livro voltado para o tempo do fim. E existe um momento em que o tempo do fim se iniciou. E aí a gente estava estudando essas questões de tempos proféticos no livro de Daniel a respeito dos 1260 anos, 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E dando a explicação ali, teve uma das nossas alunas lá, ela ficou espantada, ela falou assim, ela se preocupou em... Qual foi a preocupação dela? Que muitas pessoas não compreendem isso, nunca ouviram falar, e agora eu falei para ela, olha, o que nós estamos estudando não é necessário para a salvação. Para a salvação nós necessitamos do sacrifício de Cristo. Que é tudo, né? Agora, a profecia tem o seu papel, que é fortalecimento da nossa fé. Nós compreendermos o momento do qual nós estamos vivendo. E na semana passada nós estudamos a boa notícia do juízo. Hoje nós estamos estudando a hora do juízo. É importante nós sabermos. Lembra que na semana passada a gente comentou que as pessoas têm medo do dia do juízo? Sim, mas sim. e se o juízo já estiver acontecendo? E é essa informação que nós estudamos essa semana. O juízo já está acontecendo. A partir do ano de 1844, Jesus assumiu mais uma função. Hoje ele é o sumo sacerdote e o santuário está sendo purificado. Nós ainda vivemos o tempo de graça, mas vai como no santuário terrestre. O sacerdote permanecia lá dentro intercedendo pelo povo. E quando ele saía de lá de dentro já não havia mais chance de perdão, porque a intercessão terminava, vai chegar um momento em que Jesus vai depor as suas vestes de sumo sacerdote e nesse momento se encerra então o tempo de graça. Os casos foram decididos e então virá o juízo. O que eu quero deixar para todos nós hoje? Nós estamos vivendo no tempo de graça, no tempo da graça. Hoje ainda há oportunidade de salvação. Amém. Então é nesse momento que nós estamos vivendo, hoje, agora, é o momento de nós revisarmos a nossa vida, né, e nos entregarmos verdadeiramente a Deus. Amém. Uma vez eu escutei alguém tentando rebater essa questão do santuário celestial necessitar de purificação. Como que um céu, lugar santo, vai ter coisa contaminada? A visão curta, né? O santuário celestial é o único lugar do céu aonde Deus lida com os nossos pecados. É lá que está contaminado. Nós não estamos falando do céu contaminado. É lá que existe algo que precisa purificado e Deus está fazendo já a purificação para exterminar de vez com o pecado. Aí a pergunta que você faz para mim, mas Jefferson, estou frito, estou lascado. É frito mal pago, que eles falavam, né? Como é que resolve o meu caso? Na mesma profecia, o mesmo anjo que veio falar com Gabriel deixou uma notícia muito boa, mas muito boa para mim, para você. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel um pouquinho para frente dos Salmos. Você vai pegar ali Salmos, vai vir depois Cantares, Eclesiastes, vai indo, vai chegar a Jeremias e você vai chegar no livro de Daniel. Lá no capítulo 9, versículo 23, diz assim: No princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considere, pois, a coisa e entende a visão. Sabe por que Deus pediu para nós fazermos um podcast para você falando da hora do juízo? Dando essas notícias boas, falando para você que existe uma data, essa data terminou, agora nós estamos num tempo de graça, mas é importante entendermos isso, é porque você é muito amada, muito amado por Deus. Amém. Tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, foi para mim e para você. Às vezes nós somos muito românticos, né? Dizer assim, o céu seria vazio sem você. Não, o céu vai estar muito completo sem você. Mas o céu seria melhor com você. Então vamos nos esforçar, vamos retribuir. É um Deus que ora leão, né? Na lição da semana passada, cordeiro, se fez cordeiro.
para dar para mim e para você a oportunidade da nossa salvação. Não vamos perder isso nem a pau. Vamos agarrar com dentes, com unha, vamos grudar, vamos. Fé quer dizer isso, é você pegar num toco no rio, se não sabe nadar, é aquele toco que vai defender você de tudo. Faça de Jesus isso. Esse é o nosso desejo, né, meninas? Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe, que dê uma excelente semana para você. E não se esqueça, na semana que vem nós estamos aqui presente para mais uma classe da Escola Sabatina, tá? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por esse amor imensurável. João não soube descrever, na hora que ele foi fazer João 3,16, ele diz assim, amor de tal maneira, ele não soube descrever, nem nós vamos saber isso, mas nós precisamos sentir. Amém. Mesmo que não entendamos, ó Deus, que possamos sentir o seu amor, aceitar o seu amor. O Senhor nos disse que nós somos tão amados como Daniel era. Obrigado pelas revelações, pelas profecias, pelo que tua palavra fala e faz para nós. Amém, Senhor. Que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém. E que ela nos conduza ao céu, que é o desejo seu para cada um que está aqui conosco e também os que vão ver daqui uns dias esse programa. É o que nós pedimos, rogamos e suplicamos por Jesus Cristo. Amém. 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 Até semana que vem, hein? Mesmo canal, mesmo horário, tá? E não se esqueça, ou seja, lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.